na tua prova. Ele vai cobrar assim o superficial de tudo. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para baixo. Intensidade igual a 5 vezes 10 na 3. Então ele deu um monte de informação sobre o campo elétrico aqui. Vamos marcar isso, campo elétrico. E vamos marcar o seu valor. Vamos marcar também a direção e o sentido. Coloca-se nesse ponto uma pequena esfera de peso 2 vezes 10 na menos 3 newtons. Ele deu peso. Normalmente eles dão carga aqui, mas ele deu peso. E eletrizada, com carga desconhecida. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, olha só, ela está flutuando essa esfera aí. Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua na carga. Então está falando de força elétrica aqui, muito bem. Para começar a entender esse problema, vamos fazer um desenho. Então, aqui está o desenho da nossa partícula. Está. Tá? Tudo bem. Ela está em equilíbrio, né? Na física, a gente sabe que o equilíbrio ocorre quando todas as forças que agem sobre a partícula, somadas, são iguais a zero. Bem, essa partícula está no planeta Terra. Então, a gente tem que levar em conta, já que falou sobre o peso, né? É bom marcar isso aqui também, eu esqueci de marcar, é bom marcar, que está agindo a força-peso. O mesmo peso que age em mim e você quando a gente sobe numa balança lá e aparece o nosso peso, aquela mesma coisa. Então, isso está ocorrendo nessa partícula aqui, a força-peso. Então, a gente tem que indicar isso como uma flecha aqui para baixo. A gente indica dessa forma as forças na física. Força-peso aponta para baixo sempre. Peso, muito bem. O problema falou, né? Isso aqui, ó, muito importante essa frase. Sem ela, tu não resolve o problema. Equilíbrio. Eu estava falando, quando um algo está em equilíbrio, significa que todas as forças que agem sobre ele são iguais a zero. Muito bem. Por enquanto eu só desenhei a força-peso. Agora, se está em equilíbrio, tem que ter mais uma, pelo menos. Porque se não tivesse outra força, significaria o óbvio, que essa partícula estaria caindo aqui. Da mesma forma que se a gente pula de um prédio, a gente cai. Por que a gente não está caindo nesse exato momento? Porque existe uma força contrária agindo sobre nós, contrária à força-peso, que é a força da cadeira nos empurrando, né? Se tu está sentada. Então tem que ter uma força contrária empurrando a partícula elétrica ali para cima. E essa força, obviamente, é a força elétrica. Não pode ser outra. Então vamos colocar aqui que é a força elétrica. Muito bem, é assim que está o nosso problema no momento. O problema na primeira situação aqui está pendido simplesmente a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica. Pronto. Metade já está feito só pelo desenho. Porque o que é direção e sentido? É, resumidamente, para onde o vetor aponta, para onde a força está apontando. Então, está apontando para cima. Portanto, eu já posso dizer que a direção é vertical. A direção ou é vertical ou é horizontal, não tem uma terceira possibilidade. Então, ela é vertical. E o sentido para cima. Tem que ser assim. Se não fosse assim, a partícula estaria caindo ou indo para outro lugar. Ela não estaria parada, não estaria em equilíbrio, como diz o problema. Então, obrigatoriamente é desse jeito. Note que a gente percebe isso muito fácil fazendo o desenho, né? Então, tente sempre fazer um desenho na prova, isso vai te ajudar, vai ajudar também o teu professor a perceber que tu sabe uma coisa ou outra. Talvez tu erre toda a conta, mas se tu fizer um desenho, pode ser que ele considere. O professor de física acha muito importante fazer desenhos na prova. Vamos para o resto da pergunta. Já encontramos aqui, olha só, a direção e o sentido. Agora, qual é a intensidade da força? Qual é o valor dela, né? Basicamente. O valor dela é dado pela conta. A conta que leva em consideração o fato da partícula estar parada. Então, é a força elétrica, que está para cima,
menos a força-peso, porque a força-peso está para baixo, igual a zero. Essa aqui é a famosa segunda lei de Newton, que vem lá do primeiro ano. Então é natural, né? Porque como é que tu vai estudar força elétrica sem estudar tudo que envolve força, né? E a matéria que engloba tudo que envolve força é a segunda lei de Newton. Então, vamos entender cada passo aqui da conta para a gente não precisar revisar todo aquele assunto lá, né? Muito provavelmente o professor passou um tempinho falando. Vamos colocar aqui. Nessa situação, devemos somar todas as forças, só devemos somar as forças. As duas forças que tem. No caso, houve uma subtração, né? Eu coloquei somar, mas subtrair é a mesma coisa que somar negativo, né? Por quê? Porque o peso está para baixo. E por que que dá zero aqui? Dá zero porque está em equilíbrio. Então, resumidamente é isso. Falou a palavra equilíbrio na prova, tu já sabe. Tem que pegar todas as forças, somar e dizer que é igual a zero. Só isso. Agora, para continuar aqui. Como nós estamos procurando o valor da força elétrica e nós já temos essa expressão que envolve a força elétrica, a gente pode fazer alguma matemática para já encontrar o valor dela. Por exemplo, esse peso aqui está do lado esquerdo negativo. Ele pode vir para o lado direito. Quando ele troca de lado, ele muda de sinal. Lá ele era negativo, aqui ele é positivo. Quando a coisa é positiva, a gente nem troca nem coloca o sinal de mais aqui. Né? Quando é a primeira coisa que aparece depois do sinal de igual, a gente simplesmente só escreve assim. Então, rapidamente aqui, nós já percebemos uma coisa muito importante, né? Para que seja verdade tudo que está no enunciado, né? Ela estar em equilíbrio, resumidamente, a força elétrica tem que ser igualzinha à força-peso. O que é muito bom, porque o enunciado já nos falou qual que é o valor da força-peso. Tá aqui, ó. Pequena esfera de peso 2 vezes 10 na menos 3 newtons. Então eu não vou nem fazer conta. Eu vou só copiar e colar. Pronto, já cheguei na resposta. Simplesmente lendo o enunciado. Melhor que isso, impossível, entendeu? Sim. Pois é. Muito bom. Então já chegamos aqui na força elétrica, 2 vezes 10 a menos 3. Primeiro problema resolvido. Esse é o valor da intensidade. Intensidade é o valor numérico da grandeza Uhum. física. Intensidade, muito bem. Agora vamos fazer a B rapidinho. A B tem uma pergunta bem legal, que agora sim envolve carga elétrica. O valor da carga elétrica é o que ele está pedindo. Perfeito. Como é que a gente vai descobrir o valor da carga elétrica? Ele nos deu algumas informações, mas se tu lembrares da folhinha que tu anotou alguma coisa na aula passada, né? Que eu tinha pedido para você copiar e também tem aqui no livro, eu escrevo de novo. A equação que envolve carga elétrica, força e campo. A equação é essa aqui. Eu não lembro exatamente como que tu copiou, mas ela pode ser escrita dessa forma. Que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga elétrica. Força elétrica igual ao campo elétrico vezes carga elétrica. Eu vou até pegar o azulzinho bonitinho aqui e colocar aqui. Força elétrica. Força rede elétrica. Campo elétrico, carga elétrica. Então, a gente já tem tudo para encontrar o que o problema está pedindo, que é esse valor de Q aqui, que é a carga elétrica. Eu vou até colocar uma seta aqui indicando o nome de cada coisa, tá? Esse aqui é a força elétrica. Aqui é o campo elétrico. Só E um para minuto, por favor. diga, diga, diga. Não, um minuto para você esperar, por favor. Ah, tá, sem pressa.
Voltei, desculpa, que eu preciso da minha amiga tirar o coletivo. Caramba, tadinha. Oi? Tadinha. É. Beleza. A gente precisa então encontrar o valor da carga, né? Tá falando aqui, o valor da carga. E a carga é o quê? Então a gente precisa encontrar o valor do quê? O que que a gente faz agora? Simplesmente substituir os numerozinhos aqui na equação. Então deixa eu pegar aqui e colocar os números que simplesmente estão no enunciado. O valor da força não tá, né? Mas a gente acabou de encontrar ele. É 2 vezes 10 na menos 3. Então a gente vai ter que ter atenção com a notação científica. Aqui. O campo elétrico está no enunciado. 5 vezes 10 na 3. A gente copia e cola lá. E agora a gente tem simplesmente que encontrar o valor do Q, isolando ele, né? Então acredito que tu saibas que uma vez que esse número está multiplicando o Q, ele tem que ir para o outro lado dividindo. Então a gente copia, coloca o negócio de divisão, coloca esse cara aqui dividindo. E o Q ficou sozinho, que é justamente o que a gente quer. Agora é só resolver essa conta que está feito o valor do Q. Novamente, né? Sempre dá para fazer na calculadora, mas vamos fazer de outra forma aqui, até porque eu não sei se tu vai poder usar a calculadora ou não na prova, né? Como eu já conversei com você, né? A gente pode fazer número normal com número normal, notação científica com notação científica. Muito bem, então vai ficar Q igual 2 dividido por 5. É tipo, bem, não tem muito o que enrolar, né? Fazer 2 dividido por 5. Se a gente divide 2 por 5, não dá, porque o 2 é menor, coloca um zero aqui, com vírgula, um zero aqui. Agora dá, 20 vezes, 20 dividido por 5, né, é 4. Uma vez que 5 vezes 4 é 20. Então pronto. 2 dividido por 5 é 0,4. 0,4. Então, colocamos aqui 0,4. Pronto. Agora, tem que fazer a parte da notação científica, que é 10 na menos 3 em cima e 10 na 3 embaixo. Então é aquela regra que eu falei ontem, né? Na divisão, diminui o expoente de baixo. Então, menos 3 por causa do de cima, menos 3 por causa do de baixo, porque tem que diminuir o de baixo. Então, acabou a conta, né? Agora é só escrever 0,4 vezes 10 na menos 3 menos 3 menos 6. E a unidade, Coulomb. Pronto. Feita a conta. Revisando, então. Falou o valor do campo, falou o peso, o que não é comum nesses problemas. Disse que a partícula está em equilíbrio. Na física, equilíbrio significa a soma das forças ser igual a zero. Pergunta A. A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica. Então, para tentar entender o que está acontecendo, eu fiz um desenho. E a minha recomendação é que tu sempre faça desenhos. Peso sempre aponta para baixo, porque a gravidade sempre nos puxa para baixo. E, como está parado essa partícula, porque falou equilíbrio aqui no enunciado, essa palavra significa sempre parado, significa sempre que as forças somadas têm que ser zero. Então, por consequência visual aqui do nosso desenho, a força elétrica tem que estar apontando para cima. Força elétrica para cima, peso para baixo, elas se compensam, tipo um cabo de guerra, assim. Pronto. Como é que a gente resolve isso fisicamente, né, com continhas? Força elétrica menos peso igual a zero. Pronto, elas juntas têm que ser zero. Peso está negativo por quê, professor? Porque ele está para baixo. Sempre que uma força está para baixo, tu considera ela negativa. Pronto. Então a gente passa o P para o outro lado, a gente conclui muito rapidamente que a força elétrica tem que ser igual ao peso. O desenho já deixa bem claro, né? Se a azul fosse maior que a vermelha, ele subiria. Se a vermelha fosse maior, desceria. Então tem que ser igual para ficar paradinho. Portanto, sem conta nenhuma, a gente só olha no enunciado, lê lá no enunciado que o peso é 2 vezes 10 a menos 3, e, por consequência, a força elétrica também tem que ser esse valor. Perfeito. Agora, a próxima pergunta era qual é a carga? Qual é a carga que está sofrendo essa força? A equação da força, carga e campo está aqui.
A mesma de ontem, né? Talvez não na mesma ordem que tu copiou, mas é a mesma equação. Temos a força elétrica, acabamos de fazer a continha que envolve ela. Temos o campo elétrico do enunciado, né? Lá ele cita. E queremos o valor da carga. Então, perceba como é basicamente tu utilizar a equação certa, né? Então, força elétrica está aqui. Campo elétrico está aqui. Carga elétrica é o que eu quero. Para encontrar ela, matematicamente a gente sabe, tem que deixá-la sozinha. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Resolve essa continha, número normal, notação, notação. Sim. E, para finalizar, é só arrumar o expoente aqui. E essa resposta aqui já está nota 10. Tudo bem. Amiga, calma. Só você, como negócio salgado, espera voltar a pressão. Porque você ficou ansiosa na hora que você viu. Oi, não escutei nada. Ai, desculpa. Eu deixei aberto. Eu tava falando pra minha amiga, porque a gente está um pouco curativa e caiu a pressão dela na hora que ela viu o negócio aberto. Eu tava falando com ela. E aí eu não. Deu o microfone aberto. Eu tentando explicar pro meu professor de física que você. Eu não sei se ele fechou o microfone de propósito agora. Nossa, eu fechei o microfone, nem vi. Fechou. Acho que foi algum atalho aqui que eu apertei. Estranho. Então. Bem, tudo bem. Tadinha da tua amiga, né? Fala pra ela tomar um sal aí que ajuda, às vezes, a subir a Ô, pressão. amiga, como um sal que ajuda. É. É que tá aberto mesmo, tem um buraco aberto na perna dela agora que ele tirou o negócio, mas a gente não tinha visto ainda como é que tava. Uh. Bem, vou fazer o seguinte então, olha só. Eu vou arrumar esse negócio pra você aqui, vou te Uhum. mandar no zap e vou deixar uma questão bem parecida, um pouquinho mais fácil, pra tu fazer. Daí eu vou ficar aqui só esperando tu fazer. Se tu tiver qualquer dúvida, tu me pergunta, tá bom? Tá. Como eu tô Deixa. ajudando ela, também vai demorar um pouquinho mais que o normal, mas eu vou tentar fazer. Tá bom, eu vou te enviar aqui e vou escrever alguma aqui, daí quando terminar, se terminar, põe outra. Vamos lá. A que eu quero que tu faça é essa aqui. Sabendo que campo elétrico é 200 newton por coulomb e que a carga elétrica é 0,5 coulomb, calcule a força elétrica. Não é só isso? E por hora, só vou reescrever a equação. Você interpreta e faz a conta do jeito que você quiser. Força é igual a carga vezes o campo, tá bom? Quando tiver qualquer dúvida é só falar. Se terminar, pode me mandar uma foto no WhatsApp.
Eu vou ter que pedir de novo pra encerrar. Não tem problema, só tenta me mandar depois no WhatsApp a resposta, tá? Manda outra, esqueci de te mandar, né? Peraí que eu vou pegar o negócio. Outra, esqueci de te mandar, né? Daí me manda tudo de uma vez, se tu quiser. Pode ser. Show. Então tá bom. Tchau, boa sorte aí. Tchau. Obrigada.